2 Samuel, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesur? Melhor seria se lá eu permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto aos caminhos, ou ao caminho, melhor dizendo, que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e o beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. O escritor canadense William Young, ele escreve um livro no ano de 2007, um livro muito conhecido, um livro, um best-seller, um dos livros mais vendidos ao decorrer dos anos. Neste livro, William Young, este escritor canadense, ele escreve acerca de Deus e também escreve acerca da fé. William, ele escreve este livro
em um momento em que ele precisava de um consolo. Ele envolve nessa história uma mensagem de amor, de ódio, de perdão e de dor. Talvez você já leu este livro, A Cabana. Um livro muito conhecido, um livro que nós já ouvimos falar e que realmente se tornou um best-seller a partir de sua publicação. Mas a frase deste livro que eu quero deixar registrado nesta noite com você é esta: a vida custa um bocado de tempo e um monte de relacionamento. A vida custa um bocado de tempo e um monte de relacionamento. Quem não se relaciona nos dias de hoje? Todos nós temos os nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos sem até mesmo querer nos relacionar. Nós nos relacionamos porque somos envolvidos por esta atmosfera, posso eu dizer assim nesta noite. Relacionamentos em um contexto familiar, relacionamentos em um contexto profissional, relacionamentos em um contexto escolar, enfim, nós somos envolvidos por relacionamentos. Há quem diga que nós somos frutos dos relacionamentos que vivemos, porque os relacionamentos geram marcas, e estas marcas elas podem ser positivas, como também podem ser negativas. Relacionamentos. Nós nos relacionamos todos os dias. Nós nos relacionamos com pessoas. Nós nos relacionamos uns com os outros. Nós temos relacionamento diante de todo o contexto da nossa história. Nos relacionamos, temos os nossos relacionamentos intrapessoais, que são os relacionamentos entre duas pessoas ou mais. E esses relacionamentos nos acompanham, nos levam e muitas vezes nos acompanham durante a nossa vida. O relacionamento, ele pode ser cheio de harmonia. O relacionamento ele pode ser cheio de paz. Mas também um relacionamento pode passar por maus bocados. O relacionamento pode passar por conflitos. Nas suas diferentes áreas. Em suas diferentes áreas, o que dizer da nora que chega para o pastor e diz: pastor, eu não aguento mais a minha sogra. Eu não sei mais o que fazer com aquela abençoada. Relacionamentos. Nós nos relacionamos com as pessoas. Nós temos o nosso campo de relacionamento. Mas dentro dos relacionamentos podem existir os conflitos. Diga comigo, conflitos. Conflitos. Quem se relaciona não está imune, não está alienado a conflitos. Porque conflitos acontecem. Momentos ruins acontecem. Momentos maus acontecem. Por uma palavra, por uma ação, por fazer ou deixar de fazer, por realizar ou deixar de realizar, por falar ou não falar. Nós estamos sujeitos diante de todos esses aspectos do relacionamento. Conflito, ele é um campo minado quando o cenário é o relacionamento.
se o conflito não for bem administrado, ele pode trazer grandes consequências. Consequências totalmente que nós não queríamos viver. Quando eu olho para este texto, o Senhor coloca algo no meu coração. Aprendendo e crescendo com os conflitos interpessoais. Quando eu olho para este texto, eu acredito que, e nós podemos ver que Davi estava passando por um momento assim. A palavra do Senhor nos conta que Absalão, filho de Davi, ele mata o seu irmão Amnon e ele foge. Depois de algum tempo, Absalão, ele retorna e ele quer ter um particular com o rei, como nós acabamos de ler. O rei o recebe, beija, era seu filho, aquele ao qual o seu coração desejava o seu retorno, como a palavra do Senhor nos diz. Davi, o coração de Davi era um coração desejoso pela volta de Absalão. O coração de Davi era um coração que tinha o desejo de ter Absalão por perto. Absalão, ele está de volta. O rei o recebe, Davi o recebe, seu pai o recebe. Mas com o passar do tempo, Absalão começa a revelar o seu caráter, a sua personalidade. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que do lado exterior, Absalão não tinha nenhum defeito. Do seu lado exterior, Absalão era o mais bonito, era o mais elogiado da época. O seu cabelo, quando ficava volumoso, cortava e depois pesava, chegava a realmente isso daqui, de acordo com o rei que nós lemos, né, com a contagem do rei, cerca de 2,4 kg. Absalão era o cara. Mas diante das ações de Absalão, nós começamos a conhecer um pouco do caráter dele. Absalão era um homem egoísta. Absalão era um homem que só pensava nele. Absalão era um cara em que ele queria ser o centro de tudo. Absalão era alguém totalmente dominado por um caráter mau. Aí então Davi recebe Absalão. Mas depois de algum tempo, Absalão começa a se levantar. Absalão se coloca no caminho que ia para a porta da cidade. E quando alguém ia falar com o rei, Absalão se colocava diante da pessoa e dizia: olha, ninguém ali pode te receber. Mas quem sabe eu poderia estar ali para julgar a sua causa. Ninguém que está lá dentro pode te receber. Quem sabe eu, Absalão, se estivesse lá, eu daria um jeito na sua causa. E Absalão, ele vai ganhando as pessoas. Absalão sabia usar as palavras, irmão. Absalão era bonito. Era um cara apresentável. Era bonito. Era bonito. Era um rapaz bonito, um homem bonito. Né, pastor Zé Roberto? Era um homem bonito, apresentável, sabia usar as palavras. E as pessoas começam a dizer: olha, Absalão pode julgar a nossa causa. Absalão pode fazer a diferença aqui. Absalão pode ser diferente. Isso vai crescendo. Absalão então se retira a Hebrom. E ali, com uma ordem, todos gritam: Absalão é rei em Hebrom. O mensageiro chega para Davi e diz: olha, Davi, os israelitas estão com Absalão. Eu fico imaginando o coração de Davi.
Eu fico imaginando como que Davi, como pai, recebeu aquela notícia. Um relacionamento. Um relacionamento em conflito. Um relacionamento em que existia agora uma ferida. Um relacionamento familiar que agora existia uma ferida. Absalão, ele toma o trono do seu próprio pai Davi. Ele tira Davi do trono. O relacionamento estava abalado. O relacionamento estava abalado. Por isso que eu digo a você, nos relacionamentos nós estamos sujeitos a conflitos. Talvez durante esta semana você teve conflito com alguém dentro da sua casa. Talvez, meu irmão, durante esta semana você teve o conflito com alguém dentro do seu trabalho. É relacionamento. Talvez durante esta semana você teve um conflito em um relacionamento com seu irmão da igreja. Nós nos relacionamos. Estamos sujeitos a estas coisas. Estamos sujeitos a estas situações. E como lidar, como aprender, como crescer diante delas. E a primeira lição que eu encontro nessa história é a seguinte: não se exponha. Não se exponha. A atitude de Davi, eu acho fantástica. Davi, ele recebe a notícia, e a decisão dele nós temos aí no verso 14 do capítulo 15, olha só. Em vista disso, quando a notícia chega para Davi, olha, o seu filho Absalão, os israelitas estão com ele. Verso 14 diz: em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Vamos fugir. Davi, ele já estava em um conflito. Mas para evitar consequências maiores, Davi decide fugir. Davi reúne os seus conselheiros e diz a eles: olha, vamos fugir. Não vamos nos expor. Eu aprendo uma lição interessante nesta decisão de Davi. A exposição, ela não fere apenas aquele que expõe, mas aquele que é exposto. A decisão de Davi, olha, vamos recuar. Vamos recuar. Davi, ele não expõe a sua vida e não expõe as pessoas que estão à sua volta. Davi, ele não expõe a sua vida e ele não expõe as pessoas que estão à sua volta. Venhamos e convenhamos, hoje, nos nossos dias, nós somos totalmente tentados a expor coisas que não deveriam ser expostas. Se fosse nos dias de hoje, com certeza Davi, antes de fugir, ele não ia para o Facebook. Deixa eu escrever algumas coisas, porque eu sei que Absalão vai ler. Se fosse nos dias de hoje, Davi não iria no grupo da família expor toda a situação que estava acontecendo.
Se fosse nos dias de hoje, Davi não iria gravar um vídeo para expor aquilo que estava fazendo, o que estava passando. Diante de um conflito, de relacionamento entre relacionamento, eu aprendo com Davi a não me expor, a não expor aquilo que não precisa ser exposto, entende? A não expor aquilo que não tem necessidade no momento. Hoje, com toda a praticidade, com tudo aquilo que nós vemos da tecnologia, meu irmão, parece que as nossas mãos coçam para escrevermos coisas que não deveríamos expor. E não somente na tecnologia. A decisão de Davi é fugir. Não vamos nos expor. Não vamos expor as pessoas que estão à nossa volta. Não vamos expor aquilo que não precisa ser exposto. Por que eu não devo me expor, pastor? Porque quem se expõe facilita o trabalho da fofoca. Quem se expõe facilita o trabalho da fofoca, meu irmão. Você coloca a sua vida toda lá, depois o irmão vai falar mesmo, o outro vai falar mesmo aí. Virou um domínio público essa situação. Meu irmão, por que eu não devo me expor? Porque quem se expõe facilita o trabalho da fofoca. Porque nem todas as pessoas estão prontas para ajudar. Um detalhe: poucas são as pessoas que estão prontas para ajudar. Se precisar ajudar a empurrar, empurra. Sabe aquela pessoa que, ao invés de jogar água, joga gasolina? Vai se expor para quê? Porque a exposição fere tanto aquele que expõe como o exposto. Davi, ele dá um passo atrás. Davi, ele recua. Ele diz: olha, eu não vou expor aquilo que não precisa ser exposto. Não é o momento. É momento de se cuidar. É momento de estarmos juntos, unidos. Este é o momento. Eu não devo me expor porque a exposição torna a vida um terreno sem dono. Cada um pode falar o que quer. Ah, mas você viu a irmã, que a irmã fez? Ah, mas você viu, irmão, o que o irmão fez? Quem se expõe deixa a sua vida como um terreno sem dono. É isso que a exposição faz. Existem coisas que não precisam ter exposição. Existem coisas que não precisam ser expostas. Não precisam. Relacionamentos, eles podem sim tomar um novo rumo sem a exposição. Por que não me expor, pastor? Porque a exposição sempre vai despertar o interesse de alguém. Essa exposição vai despertar alguém ou para o bem ou para o mal. Por isso que eu acho fantástico mesmo essa decisão de Davi. Davi reúne seus conselheiros e diz: olha, não vamos nos expor. Não vamos nos expor. O momento é de estarmos juntos. O momento é de unidade. Existe um conflito nesse relacionamento entre eu e meu filho, mas eu não vou me expor e eu não quero expor aqueles que estão à minha volta. Porque a exposição fere tanto o exposto quanto a quem expõe. A decisão de Davi é a melhor possível. A decisão de Davi é cheia de sabedoria.
A decisão de Davi é cheia de convicção. A decisão de Davi não pouparia apenas a sua vida, mas como aqueles que estavam à sua volta também. Eu aprendo com Davi a não me expor em conflitos, em relacionamentos. O que tem muito acabado hoje com a unidade é a exposição. O que tem acabado com a unidade hoje é a exposição. Porque nós não nos importamos mais com o que falamos e escrevemos. Na realidade, às vezes nós perdemos o limite. Porque nós não nos importamos mais com o que falamos ou escrevemos. Nós não nos importamos mais se a palavra vai ferir o meu próximo. Nós não nos importamos mais se a palavra vai ferir aquele que está perto de mim. Nós não nos importamos mais. Em um conflito familiar, um conflito de relacionamento, qualquer que seja, não exponha, meu irmão. Não exponha. Aí nós vamos para a segunda lição. Aguarde e se sujeite à direção de Deus. Olha o que diz, capítulo 15, dos versos 25 ao 26. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se Ele disser que já não sou mais do seu agrado, aqui estou. Faça Ele comigo a sua vontade. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor, eu estou na tua direção. É o Senhor que dirige. Se o Senhor achar por bem que eu volte, eu volto. Se o Senhor não achar, eu estou na tua direção. Sabe o que muitas vezes nos impede diante dos nossos relacionamentos? É que muitas vezes nós queremos a nossa direção e não a direção de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós queremos agir da nossa maneira e não da maneira de Deus. Ah, se eu encontrar ela na rua, eu não sei se me seguro. Ai, deixa aparecer na minha frente. Olha, eu não sei se vou me controlar, hein? A palavra do Senhor nos diz em Tiago que nós não devemos irar, ser prontos para ouvir, tardios para falar, porque a nossa justiça não manifesta a justiça de Deus. A justiça do homem não é ou não manifesta a justiça de Deus. Mas nós queremos do nosso jeito. Nós queremos a nossa maneira. Nós queremos aquilo que achamos que é certo. Aquilo que achamos que devemos fazer. Davi se coloca na direção de Deus. E mais para frente nós vamos ver isso de uma forma mais profunda. Davi, ele se coloca na presença de Deus, dizendo: Senhor, faça a sua vontade. Se o Senhor achar melhor eu voltar, eu volto, Senhor. A sua vontade, a tua direção. Faça segundo o teu querer. Que não prevaleça a minha vontade, mas a tua. As mesmas palavras de Cristo
Que não seja a minha vontade, mas a tua. Que seja a tua vontade. Muitas vezes nós não conseguimos superar conflitos nos nossos relacionamentos porque não estamos sensíveis à direção de Deus. Deus está dizendo, faça deste jeito, e nós vamos lá e fazemos de outro. Deus diz, vá por aqui, e nós pegamos outro caminho, ou até mesmo atalhos. Davi estava passando por um momento de conflito, de relacionamento. E muitas vezes, diante destes conflitos, a primeira coisa que acontece diante deste conflito é querer reagir à mesma altura. Mas Davi está sujeito à direção de Deus. Terceiro lugar, o que fazer diante de um conflito? Davi estava em um conflito, talvez você pode estar em um conflito de relacionamento, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, enfim. Se preciso, passe por esse momento, chorando na presença de Deus. Olha o que acontece na vida de Davi, nos versos 30 e 32. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou, Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Verso 32. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo acostumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. No momento de conflito, muitas vezes só resta lágrima, meu irmão. Só. É um conflito com o pai e com a mãe, que às vezes só resta lágrima. É um conflito dentro do trabalho, que às vezes só restam as lágrimas. Davi passa por este momento. Mas Davi também passa por um lugar alto em que o povo se reunia ali para adorar a Deus. As minhas lágrimas precisam ser colocadas diante da presença de Deus. E é interessante que Davi, ele chora diante de Deus e das pessoas que ele confiava. Das pessoas que traziam segurança. Como é bom quando nós estamos perto de pessoas que nos trazem segurança. Como é bom quando nós estamos rodeados de pessoas que nós podemos chorar perto delas. Em que nós podemos, sem restrições, derramar as nossas lágrimas. Davi possuía duas bases para derramamento das suas lágrimas: Deus e as pessoas de sua confiança e pessoas de sabedoria. Em conflitos, eu preciso buscar a Deus. Em conflitos, eu preciso estar rodeado de pessoas que sejam sábias o bastante para me direcionar. Para quem sabe abrir os meus olhos. Para quem sabe me dar força. Para quem sabe me fazer continuar caminhando. Em momento de conflito, eu preciso realmente me colocar na presença de Deus e estar assim diante das pessoas que estão à minha volta e que eu confio. Existem conflitos de relacionamento. Se você for falar para qualquer pessoa, meu irmão, você está perdido. A pessoa vai falar para você, vai lá e enfia a mão na cara dela. Vai lá e dá um jeito nessa situação. Vai lá e acaba com isso. Imagina se Davi não tivesse pessoas sábias ao seu lado.
Ô Davi, você é o rei. Você pode, você manda. Pessoas sábias à minha volta me fazem ir por outro caminho. Por outro caminho. Este é o caminho do momento. Depois existe a consequência que gerou isso, e fez a consequência após isso. Mas esta era a direção naquele momento. Davi está rodeado de pessoas em que ele tinha confiança, e estava na presença de Deus. Pessoas que estavam prontas para ajudar. Quarto e último lugar. E esse eu acho o mais profundo de todos. Diante de um conflito de relacionamento, o que deve prevalecer, e o que realmente deve prevalecer, esteja disposto a perdoar. Esteja disposto a exercer o perdão sempre. Esteja disposto a dizer: eu te perdoo, mesmo sem dever nada. Relacionamentos. Olha o que diz aí o capítulo 18, versos 32 e 33. Depois de todo o desfecho, né? Como consequência do ato de Absalão, mas nós estamos vendo as atitudes de Davi. Capítulo 18, versos 32 e 33 dizem assim: o rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Eu acho profundo demais isso. Depois existe a consequência da morte de Absalão. Mas eu sinto que se Davi tivesse a oportunidade de estar diante de Absalão, Davi diria para Absalão: eu te perdoo. Eu perdoo você. Eu acredito que uma grande parte dos relacionamentos poderiam superar conflitos se o perdão fosse exercitado. A dor de Davi é tão grande que ele chora de novo: meu filho Absalão, quem dera que eu pudesse estar no seu lugar. Sabe por quê? Porque o perdão liberta. O perdão é abençoador. O perdão não liberta apenas aquele que lhe concede, mas o perdão liberta aquele que recebe. O perdão abençoa não aquele que concede apenas, mas o perdão abençoa aquele que recebe. E é isso que nós aprendemos com Jesus. Os relacionamentos de Jesus, nós somos levados a este perdão que deve superar todos os nossos conflitos de relacionamento. Palavras que foram ditas e não deveriam ser ditas, mas eu te perdoo. Ações que não deveriam ter sido feitas e realizadas, mas foram feitas e realizadas, mas eu te perdoo. Muitos dos relacionamentos podem ser superados se nós descêssemos
um degrau para dizer: eu perdoo você. Eu te perdoo. A maior experiência de perdão é Cristo na cruz. No seu momento de maior dor, em que, quem sabe, ele olha e nem todos os seus discípulos estavam ali, que estavam no seu relacionamento. Pessoas que perseguiram Jesus, que estavam ali, e por causa desta perseguição e por causa desta ação daquelas pessoas contra a vida de Jesus, Jesus diz: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Que possamos realmente aprender e crescer com os nossos relacionamentos, meu irmão. Que possamos nos desenvolver melhor em nossos relacionamentos. E assim o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.